34, versículo de número 4 a seguir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4 a seguir. É fácil. Aleluia, Quem encontrou, Jesus, diga amém. glória a Deus. Amém. Está escrito assim: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei, eu lhe faço vê-la com seus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim o servo do Senhor, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor, e este o sepultou no vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não havia enfraquecido e nem se lhe havia fugido o seu vigor. Curva a sua cabeça por um momento. Ó Deus, eu quero te louvar nessa noite, Pai, por essa palavra. Quero glorificar a Ti, Senhor, por esses momentos que aqui estamos. E eu me esvazio agora, Pai, porque sei que o Senhor está disposto a falar com alguém de uma forma especial. Senhor, onde estiver um coração aberto, Senhor, aquebrantado, um coração contrito de espírito, que deseja ver a sua vida transcender depois dessa mensagem, Pai, eu lhe peço que o Senhor lhe toque com o seu toque divino, e não permita que ele venha sair daqui hoje sem antes ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para falar com ele. Eu sei que essa mensagem, Senhor, encontrará, Senhor, necessidade de pessoas aqui que sairão daqui dispostas, Senhor, a inverter a sua situação. Senhor, eu sei que daqui a alguns minutos, Pai, essas pessoas que sairão daqui tão dispostas, Senhor, a mudar a sua história, que não haverá ninguém, Senhor, que vai se contrapor à sua vontade contra a vida deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar-vos. Quem aqui tem um sonho, levante a sua mão direita para mim ver. Quem tem mais um sonho? Aleluia. Perfeito. A vida da gente não é fácil. Viver é uma aventura. Viver, tem que saber viver para que a gente não venha a se sucumbir diante das circunstâncias. É claro que somos seres humanos fadados a diversos tipos de crises existenciais. Quando eu li essa história essa manhã ainda, Deus já está falando comigo há muito tempo nessa mensagem. Eu li essa história, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, uma história de um homem que tinha uma chamada nobre, apenas de libertar um povo, de tirar um povo cativo de dentro de uma terra maldita, onde viveu durante 430 anos da sua vida sendo escravizado, trazendo uma linhagem de uma família que já vinha de séculos, e eles apenas eram sujeitos a criar tijolos. O seu único artifício naquele momento era criar tijolos para que a arquitetura do Egito pudesse crescer. Os escravos do Egito naquela época, que eram chamados de hebreus, simplesmente eram descartáveis a Faraó. E eu li essa história e eu fiquei perguntando para Deus, por que é que Ele permite certas situações na vida da gente, que parece que você foi escolhido simplesmente para aquele ato, para aquele negócio, para aquele propósito da sua vida. Por que é que Deus permite que tanta gente ao seu lado, que permeiam a sua vida, se dão tão bem, tem diversas facilidades de poder estabelecer a sua existência, que consegue desenvolver talentos na sua vida, e alguns não conseguem? Por que é que alguns encontram as dificuldades para não conseguir chegar aonde deseja chegar, e outros têm facilidade, muito mais, para chegar a qualquer lugar que ele quiser? E conversando com Deus, fiquei pensando comigo, meu Deus, por que é que as indagações que ficam impostas nos corações é sempre aquilo por quê? Porque isso, porque aquilo outro. E parece que as respostas, ela fica cada vez mais distante da gente. Parece que nada vai acontecer, por mais que você grite, por mais que você ore, por mais que você consagre. Parece que as coisas se tornam completamente ao contrário de tudo aquilo que você imagina. E eu li essa história e pensei comigo, meu Deus,
homem, sendo tão famoso naquela época, que nasceu em uma fase tão difícil da sua vida, que mesmo nascendo numa fase ruim da sua vida, soube com muita maestria suportar os seus dias de dificuldade, tendo que empolgar ainda o coração da humanidade, que os produtores de filmes de Hollywood, se você ver e perceber, eles tiraram os respaldos da Bíblia Sagrada e fizeram um dos maiores filmes dessa geração, A Travessia do Mar Vermelho. Foi um dos melhores filmes. Se você ver, você vai ver que foi um dos filmes que ganhou o Oscar como melhor filme, como melhor ator, como melhor produtor. Foi um dos filmes que empolgou o coração dessa geração de hoje. E ela ainda faz refletir para nossas vidas como exemplo de um homem que conseguiu superar as suas dificuldades, mesmo vivendo debaixo de uma promessa que parece que ela nunca chegaria. Essa história também, ela traz uma empolgação tão grande no coração dos judeus, que algum deles, até hoje, lá no Baker diz: não houve um homem e não nasceu ninguém depois dele que tivesse tanta intimidade com quem Deus falasse face a face. É claro que a Bíblia deixa uma brecha para quase nós acreditarmos nisso, que não houve um homem que tivesse tanta intimidade com quem Deus falasse cara a cara. A história dele é triste, cheio de altos e baixos. Moisés não é desses seres que nascem nesse dia de hoje. Moisés é desses seres que nascem apenas de 1000 e 1000 anos, mas que dentro da alma dele havia uma centelha divina que fazia ele ficar gigantesco de vez em quando. A história dele é triste, porque ele passa 3 fases ruins na sua vida, que eu quero nessa noite, em poucos minutos, poder contar a você o que gerou o sofrimento deste homem e que teve que passar por seus vales da vida, glorificando a Deus e exaltando a pessoa do seu Criador. Moisés não começa sofrendo aos seus 40 anos de idade, depois que descobre que ele é filho de uma judia. Ele não sofre aos 80 anos, depois que tem a infelicidade de ver a sarça ardendo. Ele não sofre aos seus 120 anos, depois que morre. O sofrimento dele começa ainda quando ele era uma semente implantada dentro do ventre da mãe dele. Havia sofrido rejeições psicológicas. Primeiro porque naquela época nenhum casal gostaria de ter filho naquele momento, porque o insano faraó, ao decretar uma lei dentro do Egito, pegou a nação desprovida de tudo naquele momento. Eu penso comigo que talvez o que faraó estava pretendendo naquele momento era tentar bloquear o nascimento de crianças, porque ele percebeu que a nação já não era mais 100, já não era mais 1000, já eram 3 milhões de judeus. Quase 3 milhões de judeus que estavam dentro do Egito, fazendo as suas atividades como de costume fazia, criando tijolos, pegando uma cana, colocando sobre os seus ombros, na cavidade de um lado o balde e na cavidade do outro no outro balde. Balde com argila e balde com barro, para fazer tijolos para que a criatura do Egito pudesse crescer. Todos os dias fazendo o mesmo percurso, e eles sabiam muito bem que eles eram úteis para aquela missão. Porém, havia uma dificuldade que Faraó encontrou naquele momento, porque ao perceber que a nação estava crescendo demais, ele resolve estabelecer uma lei no momento inoportuno. Ele sobe em palanque, eu não sei, eu posso até conjecturar isso. Ele chama os seus súditos e faz uma assembleia, uma reunião, e diz: gente, a partir de hoje nós vamos estabelecer uma lei dentro do Egito, porque ninguém a partir de hoje no sexo masculino vai nascer e vai crescer. Detalhe, ele poderia pegar os dois sexos e dizer: olha, do masculino e do feminino, a partir de hoje cessa, ninguém mais nasce e ninguém vive, e se nascer vai morrer. Pelo contrário, ele dá uma chance ainda para que os hebreus pudessem ter a felicidade de gerar uma criança, mas o sexo feminino. Então ele resolve dizer: olha, lance panflete eles aí, pega o megafone e sai ovacionando, sai gritando dentro do meio dos hebreus e digam a eles que a partir de hoje eu estabeleço uma lei, que entre eles, do sexo masculino não vai nascer mais, porque se nascer, terá que morrer. E quando a lei é estabelecida, é claro que pega a nação completamente desprovida, porque já havia milhares de mulheres que naquele momento já estavam grávidas. E entre todas as mulheres que estavam grávidas, uma só se destacou na história. O nome dela era Joquebede. Joquebede tinha um esposo chamado Anrão, que ambos trabalhavam juntos naquela atividade que sempre fazia, criando tijolos. E nesse momento